Graça e paz. Estamos de volta com mais um dos nossos vídeos sobre os espíritos familiares da nossa série A Maldição que Jesus levou na cruz. No vídeo passado, eu estive aqui falando sobre os espíritos familiares que passaram a ser adorados a partir de imagens que eram feitas, que eram colocadas segundo a imaginação. E daí esses seres com cabeça de lobo, peixe, cabeça de homem ou águia. Então os deuses passaram a ter essas formas porque eles imaginavam e criavam essas imagens. E aí esses seres espirituais são associados, se associam a essas imagens. Então vejamos, hoje o nosso assunto é como era mantido o escravo. Lembra que eu falei no vídeo passado que eles faziam a petição àqueles deuses? E a pergunta que eu fiz foi: esses deuses realmente atendiam essas orações? Haviam resposta? Porque se não havia resposta, por que então eles continuavam orando a uma imagem que eles próprios criaram, né? Então, tudo indica que alguns desses pedidos eram atendidos para manter a fé desses escravos espirituais. Se esses deuses eram feitos pela própria mão deles, lembre-se disso, pela própria mão deles, e eles não tinham vida, não podiam falar, então como concedia os pedidos que lhe eram feitos? Como é que era atendido? Respondiam mesmo? Ou era apenas uma ilusão dessas pessoas? Pensa comigo. Claro está que alguém respondia. Mas quem? Se respondiam, quem respondia? A resposta é quem responde em casos como esse que nós estamos meditando são os demônios. A Bíblia fala sobre isso? Fala, claro que fala. Vamos ver então o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 10, 19 a 21. Digo, pois, é uma pergunta, né? Que digo, pois? Que os sacrificados aos ídolos é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é aos demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, meus queridos, os demônios se manifestam através das estátuas dos deuses ou daquilo que são conhecidos hoje como santos, né? São imagens de escultura e espíritos agem através dessas imagens. Toda imagem há um espírito sempre que responde por ela. Agora veja o que diz Deuteronômio, capítulo 32, 17. Sacrifício ofereceram aos demônios, e não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco,
dos quais não se estremeceram seus pais. Então, nota que esses espíritos, eles estão se manifestando através dessas imagens. Então, os demônios sempre agiram por meio de estátuas de deuses da Babilônia, dos deuses do Egito, dos deuses de outras nações e dos deuses modernos que conhecemos hoje em nossos dias. Há texto na Bíblia que dá a entender que os deuses respondem, ou que respondiam já naquele tempo. Claro que, como já vimos, são os demônios por meio das estátuas que respondem, mantendo o incauto na prisão espiritual, mantendo ele preso. Veja o que diz Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e servimos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Como você está acabando de acompanhar aqui, você pode ver na sua Bíblia, Deuteronômio 13, de 1 a 3, aqui o texto dá a entender que os ídolos respondiam, que havia uma resposta, e é por isso que as pessoas se mantêm escravas da idolatria, porque existe uma resposta. Mas quem responde? Essa é a pergunta. Quem é que responde? Resposta: os demônios. Agora veja bem, vejamos Salmo 106, verso 36 e 37. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos aos demônios. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, nós precisamos de libertação, temos que eliminar os ídolos do nosso lar. Os espíritos viviam nas famílias ou acompanhavam famílias por causa da prática da idolatria. Em Gênesis 31, 19, a Bíblia descreve o seguinte sobre os demônios familiares. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Quando ela foge levando os ídolos, porque eles tinham esses ídolos que eram chamados de terafins, que acreditava que protegia a família. Então, por causa desses ídolos, e que era invocado, e que tinham resposta, esses espíritos se tornavam íntimos da família, e daí o nome espíritos familiares. E esses espíritos, eles seguem em famílias durante anos e anos e anos, gerações adentro, acompanhando as famílias. Pois bem, como nós vimos então, o ídolo pode responder, claro, entre aspas, né, que ele não responde, mas os espíritos malignos respondem por eles. Então, nós vamos encerrando por aqui para não ficar muito longo, e voltamos na sequência, no próximo vídeo, falando sobre o sogro de Isaac, que era idólatra, do qual a filha roubou seus ídolos, levando, e a razão por que essa mulher sai, mesmo sabendo que Jacó serve ao Deus vivo, verdadeiro, o único Deus, e ela agora sai de casa
levando os ídolos do pai. Por que ela fez isso? Há uma razão. No próximo vídeo falaremos sobre isso. Deus o abençoe. Até o próximo. Eu oro por você e você ora por mim. Deus o abençoe.